Obrigada, Jesus. Porque o seu nome é poderoso. Glória a Deus. Porque o seu nome é maravilhoso. E quando o Espírito Santo age no nosso meio, é tão maravilhoso porque é para a edificação da igreja. É para que você entenda, assim como eu, que é um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Amém. Domínio daqueles que entregam o seu coração para Jesus. Aleluia. Que tolice ficar fechados. Quando podemos deixar o coração aberto para ver a obra maravilhosa de Jesus. Amém. Que sentimento maravilhoso. Que convicção. Aleluia. Vou abrir aqui as minhas anotações. Glória a Deus. Eu peço à igreja que abra a sua Bíblia num texto de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Aleluia! Eu creio que você, assim como eu, sabemos o que é tempestade. Quantos aqui sabem o que é tempestade? Opa! Não só aquela que é do fenômeno, né? Do clima, da condição terrena, mas daquela que espiritualmente somos também postos à prova. E eu quero declarar esta palavra maravilhosa ao seu coração, como ela veio também para mim. Jesus, repita comigo, Jesus acalma uma tempestade. E aqui eu vou tirar a palavra uma, porque ele tem poder para acabar com qualquer tempestade. Então você vai repetir comigo, Jesus acalma todas as tempestades. Agora nós entramos no superlativo de Deus, na sua magnitude, na sua autoridade. Marcos capítulo 4, 35 a 41, já está aqui, vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Repita comigo essa última frase, passemos para a outra margem. Já tinha destino? Amém? Saíram de um lugar para outro, mas já sabiam e deviam chegar com esse objetivo. Versículo 36, seguindo. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importas que pereçamos? Uma pergunta. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Esse momento tão especial que o Senhor permitiu registrar para que entendêssemos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através das tempestades. Obrigada, porque o Senhor está conosco no barco. E essa é toda a diferença que nos faz ser triunfantes nessa noite, porque o Senhor está junto de nós. Amém? Amém e amém. Ok? Vamos então lá. Tempestades da vida. Inevitáveis situações.
Esse texto relata exatamente um tema que cada um de nós aqui não tem como evitar. Aliás, as tempestades da vida são inevitáveis. Elas existem. E elas estão para todos nós, grandes, pequenos, ricos, pobres, crianças, jovens, adolescentes. Ninguém está blindado contra passar as tempestades. Ninguém ou nenhum de nós vive incólume às tempestades. E elas vêm porque elas são imprevisíveis. De súbito, um momento que você levanta e tudo está bem, e parece que naquele dia, quando você menos espera, o seu casamento dá uma virada, e você diz: o que está acontecendo? Torna-se um colapso. Você vai ao médico para fazer um check-up de rotina e sai de lá com um diagnóstico de uma doença grave. Você pode, sem querer, parar num lugar e, de repente, um acidente de automóvel acontece. Tempestades inevitáveis. E são nessa condição que eu creio que nós temos algo em nome de Jesus para aprender nessa noite. Amém? Quantos recebem desde já? Aleluia. Eu quero falar um pouco dessa topografia, dessa parte gel que estava esse lugar onde os discípulos e Jesus os levou. O Mar da Galileia, e aqui uma referência muito conhecida na palavra de Deus, ele é chamado também como Mar da Tiberíades, ou também um lago de Genezaré. Na verdade, não é um mar, é um lago enorme, que fica com água doce. Aliás, é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. De um lado, do seu lado direito, nós temos a montanha, as montanhas de Golã, que estão à direita, e do outro lado nós temos as montanhas da Galileia. E acontece uma coisa muito interessante, e eu quero que você preste atenção nos detalhes, porque Deus fala nos detalhes. Quantos estão entendendo aqui? Deus fala nos detalhes. E esse fenômeno que acontece nesse local, tem logo ao norte desse lago, cercado por montanhas, como disse há pouco na descrição, o Monte Hermon, que está logo ao norte desse lugar. É o monte mais alto que tem daquela região. Aliás, se você ver o Monte Hermon, você verá que ele tem como se fossem umas nuvenzinhas em cima, porque por causa da sua altitude encontra e ele fica ali, completamente gelado, com neve sobre aquele pico desta montanha. E dependendo como o clima naquele lugar, se desprendem aquelas geleiras que estão em cima do Monte Hermon e move-se num vento arrebatador que vem para esse lago. Então, aquilo que parecia ser super tranquilo, de repente, torna-se com ondas muito volumosas. E qualquer barco ou embarcação pode vir a pico a pique, ou seja, pode sofrer uma avaria por causa dessa mudança climática. Já é uma condição, tanto é que eu já ouvi algumas explicações, talvez os irmãos tenham muito mais conhecimento do que eu nesse sentido, mas dependendo da maneira com que as nuvens se postam a partir do Hermon, ele já sai, já recolhe os seus barcos para não correr o risco de ter uma tempestade, porque ela está anunciando que ela virá. É interessante saber que Deus usa um lugar extremamente peculiar para ensinar preciosas promessas para o coração dos discípulos. Aleluia. Se você olhar no capítulo 4 de Marcos, e aqui é a última parte, você verá que anteriormente, se você virar a página no meu caso, Jesus está como sendo no primeiro dos 4 capítulos, é logo no começo da história de Jesus, com os seus discípulos.
E ali Jesus estava explicando a relação da vida cotidiana com parábolas. E ele cita ali a explicação da parábola do semeador. Quantos estão acompanhando? Leia aí na Bíblia. No capítulo, no comecinho, depois a explicação da parábola, depois vem a parábola da candeia, depois a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Enfim, Jesus então estava num contexto muito teórico sobre a explicação do que os céus diziam a respeito daquilo que cotidianamente eles precisavam entender dos mistérios da pregação do reino de Deus. E eu entendo que eles, ao ouvirem, depois de um dia exaustivo, obviamente que Jesus tinha passado com seus discípulos junto à multidão, e essas explicações, Jesus tinha algo ainda a fazer, presta atenção, com aqueles que são próximos dele. E aqui entra uma questão muito importante, talvez, e ao final eu acredito que o Espírito Santo trará ao seu conhecimento aquilo que nós estamos aqui chamando a atenção. Estar próximo de Jesus é ter ensinamentos o tempo todo. Quantos ensinam? Quantos sabem disso? Quantos creem nisso? Amém. Quando eu falo sobre detalhamento da vida, eu falo para que você, assim como eu, tenha que ter um despertamento para prestar atenção nos movimentos que acontecem na sua vida e que você pode entender que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sai de um movimento, então, teórico, vamos dizer assim, e vai para um movimento prático. E eu quero, antes disso, falar algumas coisas para vocês sobre construir esse pensamento sobre as tempestades. Como eu disse, as tempestades, elas são imprevisíveis. E isso estava dentro daquilo que Jesus queria ensinar àqueles discípulos. As tempestades, muitas vezes, elas não são facilmente administradas. Porque você verá que tem coisas que você, dentro do barco, você não conseguirá resolver. No barco da sua vida, elas são, muitas vezes, inadministráveis. Há também uma questão muito importante, porque se a gente reparar, como eu falei há pouco, sobre problemas que acontecem no nosso cotidiano, você perceberá que, e precisa, presta atenção, nós precisamos ficar muito mais vigilantes do que aquilo que nós somos. Ao mesmo tempo que Jesus, quando ele fala, e ele estava para ensinar aquela lição junto aos discípulos, para ler a questão climática daquele lugar, e havia um propósito para passar naquela tempestade, eu tenho certeza, mas fica uma lição para todos nós aqui, de entendermos, como diz Eclesiastes 8, o tempo e o modo, a forma, a maneira, as coisas que acontecem na nossa vida, para que a gente tenha um posicionamento muito mais sábio, muito mais seguro. Talvez para controlar os lábios, uma palavra. Talvez para agir naquele momento que você realmente precisa fazer. Ou então, que você não pode ou não deveria fazer algo para não comprometer uma situação. Eu creio que todos nós, muitas vezes, nos vemos nesse contexto da dificuldade, de uma tempestade. E eu quero declarar, desde já, um conceito de vida, um conceito de bênção para você e para mim também. As tempestades da vida, elas são pedagógicas. Elas vêm para nos ensinar. Quantos aceitam essa palavra? E nós vamos passar por essas condições para entender que quando Deus está permitindo, assim como o irmão Elton abriu esse culto, quando ele falou sobre as dificuldades do deserto, talvez aquilo que você está passando, que é para a destruição, Deus está te levando para fazer festa. Depende muito daquilo que você tem de relacionamento com Deus, e prestar atenção, de estar próximo do Mestre e permitir que Ele ensine você
a ter uma visão diferente daquela que humanamente muitas vezes nós temos. Nós precisamos ter uma visão espiritual antes de mais nada. Porque o nosso espírito sarado, todo o nosso corpo responderá a isso. Quantos estão entendendo aqui? Aleluia. Então, as tempestades são pedagógicas, elas têm um ensinamento pessoal e espiritual. E quero dizer uma coisa de antemão, já desde já, porque nós vamos entrar em vários assuntos aqui, determinados aqui na tempestade. As tempestades não pegam a Deus de surpresa. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Você pode ficar assustado, você pode ficar nervoso, você pode ficar irritado, mas Deus não é pego de surpresa. Porque Ele tem total controle absoluto de todas as coisas. E uma segunda posição, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Amém. Então aquilo que está acontecendo com você, aquilo que está acontecendo com a sua família, ou alguém com que você ama, ou uma situação que você acaba sabendo, creia, Deus não está levando essa pessoa à morte, mas está levando para tratamento espiritual. Oh, glória! Como eu creio nessa palavra. Deus não quer destruir ninguém. Deus quer usar as tempestades para nos ensinar a ser muito melhores do que nós somos. Amém. Glória a Deus por isso. Guarda isso no seu coração. Quando passamos pelas tempestades, e aqui vou usar a figura dos discípulos entrando dentro daquela embarcação. Jesus, extremamente cansado, foi para a popa para descansar. E quem estava no remo, quem estava na condução eram os discípulos, com sua força, com a sua energia, para poder fazer com que o barco se deslocasse de um lugar para outro. Como era proposto o objetivo, era para levá-los a outra margem. E eu entendo perfeitamente que nessa condição, quando nós estamos dentro desse barco e Jesus está nele, amém, queridos? Amém. E que você, como eu, dependemos de Jesus para chegarmos a outra margem. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós exercitamos, tudo aquilo que nós ouvimos da palavra e nos dedicamos, está junto de nós para nos ajudar, de fato, a cumprir essa tarefa de levar o nosso barco até a outra margem. Quero repetir para você, em nome de Jesus, que apesar de você talvez esteja hoje enfrentando uma tempestade, Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Então a primeira palavra aqui, bem direta, imperativa, não desanime. E eu quero que você fale para o seu irmão que está ao seu lado, não desanime. Jesus está junto de você, no seu barco. Aleluia! Aleluia! As tempestades não são para deixar-nos longe de Deus, mas é para ficarmos perto de Deus. Então, quando você vê, eu gosto tanto da visão, talvez no contexto não tenha muito a ver diretamente com a palavra, mas com a visão de Elias, quando estava inclinado para aquele tempo de seca, lembra? E Acabe, que contexto do primeiro rei. Aí Elias fala, se ajoelha e começa a orar. E começa a orar. Ele já tem nuvem no céu. E o varão que estava junto dele diz assim, não, nada ainda. E aí vai, joelha de novo. Joelha de novo. E ele o fez por repetidas vezes. Até que... É linda essa canção, né? Nós cantamos. Ele diz, olha, Elias, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ou seja, ele estava vendo uma minúscula nuvem comedida com a sua mão. E ele disse para Elias, Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz,
Deus já respondeu a oração. Essa leitura dos fenômenos que estão ao redor de nós nos fazem entender que Deus está esperando a nossa reação frente às condições e dos intempéries da vida. Passemos para outra margem. E os discípulos, então, nesse contexto, usaram de toda a sua força, porque eles eram o quê, irmãos? Pés? Meu Deus, se colocasse eu lá, ia falar, cadê? Como é que nós vamos fazer? Mas para um pescador que estava habituado... eu lembro, posso contar? Pode. Acho que o César viveu isso também conosco. Meu sogro, abençoado, que Deus o tenha, já está lá junto com Jesus. Ele comprou um barco, uma lancha. Olha que nobre, irmãos. Posso ouvir uma lancha? Uma lancha abençoada. Você andou de lancha também? Claro, com certeza. E a lancha era de 7 pessoas, 5, 7 pessoas, não sei quanto era lá, mas era um gordinho, podia ser menos, né? E era uma benção e tudo mais. E o dia que foi o grande momento, que a família foi lá no Yacht Club, que tinha próximo de Campinas e tal, em Mojimirim, todo mundo assim, e eu lá atrás. Aí o Cláudio, vamos amor, vamos. E eu dando um para frente e 2 para trás. Que a água não é muito comigo, sabe, irmão? Mas enfim, aí eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei para o meu sogro, falei assim, tem colete? Ele falou, tem. Colete, salva-vida, pé de pato e 2 boinhas. Todo mundo pulando na água, ainda de esqui, andando de esqui, né? Porque tinha o esqui lá, não sei o quê, e eu dentro do barco, parecia um iglu. Nunca eu ia afundar. Nunca. Eu tenho certeza que Jesus, se fosse me levar para essa viagem, ele falou, Eliane, tira isso agora. Dependa de mim, minha filha, agora. Entendeu? Na verdade, os discípulos não só sabiam leitura de tempo e condição, porque o Mar da Galileia era de comum, era rotina. Mas havia algo especial que eles não sabiam, do poder de Deus. E talvez por mais que você saiba muita coisa de Deus, eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Deus vai te surpreender. Nos lugares onde você tiver limitação, nos lugares onde você não tiver boia, onde você tiver na maior dificuldade, Deus vai agir para falar e ensinar você. E essa condição tão praticamente imprópria, Jesus quer ensiná-los a ter fé. E o treinamento de Deus não quer que você só escute, mas eu acho interessante porque Deus nos leva no epicentro da tempestade. Sabe o que é o epicentro, irmãos? Lá no meio. Onde não dá para você pular e procurar a margem, um matinho que passa, um galinho do lado. Não, ele leva a gente para aquele ponto mais alto, mais difícil. No olho do furacão. O treinamento de Deus não quer que você só escute, ou que escute as parábolas. Ele não quer só revelar isso a você, ele quer que você tenha uma vida prática. Uma vida que vai trazer, como diz a palavra de Tiago, não sejam apenas o quê? Ouvintes, mas sejais praticantes. O grande segredo espiritual da vida com Deus é que você tem que dizer, eu sou, eu faço, eu creio, eu confio. Amém. Quantas orações não fizemos para dizer, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor fez com Maria, faça comigo também. Nossos recursos muitas vezes são pequenos, são poucos. Mas quando chegarmos lá no limite, presta atenção, Jesus age de forma milagrosa e transforma a nossa condição numa história nova em nome de Jesus. Aleluia. Jesus tinha pregado, como disse, o dia todo e devia estar exausto, por isso que ele foi lá descansar. Ele estava tranquilo, o mar estava tranquilo, eu achei tão interessante.
Jesus dormia, cansado. E os discípulos estavam buscando remar naquela condição. E de repente, como falamos, o mar, né, o lago, o mar da Galileia tornou-se naquele fenômeno. E o vento veio com força. E apesar do esforço dos discípulos em tentar resolver aquela situação, viram os seus limites chegando. E aqui está um ponto tão importante para nós, irmãos. Tão importante. Eu creio que nós somos cristãos que somos incentivados a caminhar mais uma milha, a dar mais a capa, a fazermos o nosso exercício de fé para ir até o ponto. O que pudermos fazer, a nossa mão, diz a palavra, faça. E você deve realmente fazer, assim como eu também busco estar assim, nessa fidelidade diante de Deus. Mas muitas vezes, Deus permite chegarmos naquele ponto, aonde a nossa limitação nos deixa nulos diante da adversidade. Aonde a gente diz assim, o que eu vou fazer? E é esse ponto que eu creio que o esforço humano precisa encontrar a sua limitação para você se curvar diante de Deus e buscar os impossíveis diante de Deus. Eu não estou dizendo para você falar, tudo bem, então agora eu vou ter uma vida muito mais leve. Claro, não vou tentar, Jesus pode fazer tudo por mim. Não, irmão, não é isso. O negligente, aquele que não faz, o servo bom e fiel está valendo. Quem está entendendo aqui? Eu estou falando que muitas vezes a gente perde, tira da mão de Deus e tenta resolver do nosso jeitão. E esse jeitão pode ocasionar grandes complicações. Nós precisamos entender os limites. Precisamos entender até onde vai o nosso ponto para que Deus haja. E quer saber que permitamos que Deus assim o faça. Porque senão passamos por uma outra condição, que é de atrapalhar, se me permite, o plano de Deus. Nós precisamos ter um coração que seja permissível a compreender e a decifrar espiritualmente nessa leitura do humano, onde de fato é o nosso papel para agir. Eu declaro uma palavra sobre a igreja nessa noite, que você será instruído pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E esse é um padrão que Deus tem para você e para mim. Para quando estivermos perto daquele epicentro, entendemos que nós precisamos confiar no Senhor. A pergunta, eu quero trabalhar agora com 3 perguntas que estão aqui. Porque são essas perguntas que muitas vezes elas são minhas e são suas. Eu quero que você, no versículo 38, veja que diante da situação aparecem 3 perguntas depois do 38. E eu vou ler para com vocês. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Não era uma pergunta: Oi, Jesus, tudo bem? Acordou? O senhor está bem? Nós estamos morrendo. A água está subindo. Não foi assim. Foi uma fala desesperada. Uma pergunta com angústia. Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta que está descrita está no versículo 40. Leia comigo. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Vou fazer dessas duas uma apenas, ok? Nessa condição do versículo 40. Porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A prova dessa
tempestade era sobre a resistência da fé. Versículo 41, leia comigo, que agora está essa palavra entre os discípulos. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, ouvimos tanto há pouco de Jesus junto dele, mas que homem é esse divino e inspirado que está junto de nós? E aí há um motivo muito importante, que eu creio que no meio da tempestade você começa a ver Jesus, presta atenção, com outros olhos. Amém. A indignação que estava naquele momento, daquela condição, olham para Jesus e o efeito da tempestade, o mover das águas, o medo, o pânico, trouxeram uma visão diferente de Jesus. Eu declaro outra palavra pela igreja, para a igreja, amém? Que aonde você estiver na sua tempestade, que você passar, assim como eu, você terá uma visão diferente de Jesus. Uma visão de glória, de autoridade. Maravilhosa é. A primeira pergunta, como eu disse a vocês, mestre, não te importas que pereçamos? A primeira pergunta é de todos nós, irmão. Quantos nós que estamos passando por dificuldade, dizendo: Jesus, o Senhor não está ouvindo a minha oração? Olha a circunstância que eu estou. São aqueles que estão passando por uma tribulação, por uma tempestade tão forte, abalados, clamam, pedem por misericórdia. E você olha para o mestre e parece que aquele silêncio é pior do que a tempestade. Porque a resposta não vem. Porque parece que quanto mais você pergunta, as coisas começam a ficar piores. E a gente levanta uma angústia de alma no meio desse epicentro e a gente diz: aonde está Deus que não me ouve? O Senhor não se importa comigo. O Senhor não está vendo essa situação. Essa pergunta para Jesus que os discípulos fazem, que é uma pergunta com censura, que diz: não te importa que pereçamos? Eu quero que você pense um pouco na cabeça dos discípulos. Quando a gente está passando por um momento de desespero e angústia, as coisas ficam desorganizadas na nossa mente, sim ou não, irmãos? Sim. Você não pensa direito, você não fala direito, você não come direito. A circunstância... Oi? Não dorme direito. Porque na cabeça deles, saem tranquilamente, têm o conhecimento do barco, da condição que estavam, mas de repente a situação, como eu disse, a tempestade chega. E quando eu acho muito interessante, porque aqueles discípulos estavam junto a Jesus, não havia entre eles uma menção, pelo menos biblicamente aqui está, mesmo sabendo que eles estavam em um tratamento com Deus para mudança de vida, tornando-se de carnais para espirituais. Não havia ali desobediência. Jesus foi categórico: vamos de barco, saiamos daqui, vamos para o outro lado. Diretamente, objetivamente, fizeram isso. Entraram no barco e foram. E obedeceram a Jesus. E é difícil, presta atenção, entender as tempestades na nossa vida quando nós estamos obedientes. Quando tudo está certo. Nós estamos dando dízimo, nós estamos dando oferta, nós estamos vindo na igreja, a gente não falta, a gente tem um compromisso na igreja, a gente está presente, a gente está fazendo assim, eu estou sendo boazinha com meu marido, estou ou não estou?
Eu estou cuidando da casa, estou cuidando dos filhos, eu estou trabalhando, está tudo bem. O barco está deslizando, mas de repente aparece uma enfermidade. De repente aparece um problema externo que toma conta da nossa vida. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, para nós, em nome de Jesus, com toda a misericórdia de Deus que nos assiste todos os dias e todas as manhãs. A obediência nos guarda do mal. Amém. Eu quero lembrar de uma pessoa. Lembra do profeta Jonas? Jonas, quando tinha uma tarefa, ele devia sair de Nínive e tinha que ir para Nínive para pregar a palavra de Deus. Cara, ele fugiu. Fugiu da vontade de Deus. No meio do negócio, entra no barco. O que aconteceu, irmão? Se vocês não souberem a história de Jonas, da baleia, que pegou, fala, Bifi. Que é isso aí. O que aconteceu quando ele desobedeceu? Não, irmão, estava dentro do barco, o barco sacudiu, entrou uma terrível tempestade. E aqui vai uma fala. Vou até abaixar aqui. Presta atenção. Que eu escrevi. Crente desviado é endereço de tempestade. Vou falar de novo. Crente desviado atrai tempestade. Jonas sabia tanto disso que ele diz... E o negócio pegando, todo mundo. Joga o negócio para fora. Vamos manter aqui o barco. E Jonas, é comigo. É comigo. E aqui vai uma palavra para a igreja. Se você perceber que você está no meio da tempestade, porque você está provocando, para agora. Em nome de Jesus. Porque você pode levar a deriva todos que estão no barco. Quem está no barco da tua vida? Teu marido, teus filhos. As pessoas mais próximas. Porque o inimigo tem gente que já está jogando na água, né? Estou dizendo para você que Jonas é um exemplo que atraiu a tempestade porque ele desobedeceu a Deus. Guarde o seu coração de não pecar contra Deus. Ele sabe da sua condição. Se ele permitiu a tempestade para os discípulos, eles em obediência, é porque Deus tem um propósito. Quando Jonas diz, pode me jogar na água. Me joga. Jogou na água. O que aconteceu com a tempestade, irmãos? Parou. Na hora. Quer parar a luta da sua vida? Se acerte com Deus. E não brinque com Deus. Ele não é dominado por você. É Ele que reina. É Ele que dá a lei. É Ele que coloca a ordem. Você quer colocar em ordem a tua casa? Eu quero colocar a minha. Cada dia mais. Obedeça a Deus. Cumpra o seu juízo. Seja fiel. E mesmo com tempestade, Deus vai te livrar dela. Escute. Fale para o amigo que está do seu lado. Deus vai te levar para outra margem. Ele está com você. Amém? Presta atenção. Deus não estava só punindo a Jonas. Deus queria que Jonas voltasse. E Jonas voltou. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Primeiro eu dou uma assustada. Depois joga a boia, porque ele se arrependeu dentro do peixe. E Deus deu uma nova oportunidade para ele. Bendito peixe! Mas tem essa condição, estou fazendo tudo certo, sou obediente, amo os mandamentos do Senhor, sou um servo de todo o coração. E de repente uma tempestade em minha vida, e agora eu vou chamar uma outra pessoa aqui. Lembra de Jó? Homem bom, justo, íntegro. Orava por seus filhos.
temente a Deus, amparava órfãos e viúvas, era um homem sábio para poder acolher aqueles que tinham dificuldade. E de repente, bate uma tempestade. E naquele mesmo dia, achando que o seu barco estava saindo de um lugar em águas tranquilas, acontece uma fatalidade. Ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde a sua saúde. E culmina num versículo que diz: pobre, miserável, nu. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Deus consentiu a tempestade. Até então, eu sempre tive dificuldades em entender. Eu estou fazendo tudo certinho e parece que a coisa está dando errado. Eu estou fazendo tudo certinho, as coisas estão dando errado. Mas tenho ouvido frases do Espírito Santo maravilhosas de salvação do meu eu. Ele tem dito também a mim: pare de controlar todas as coisas. Amém. Você precisa depender mais de mim. Está cansada? Fez coisas que eu disse para você não fazer. E eu querendo ajudar. A tese, às vezes, é frágil. Quando falamos que fazer tudo certo não atrai dificuldades que estamos vendo aqui. Que, de fato, quando Deus nos leva para o epicentro de circunstâncias e tempestades, Ele está querendo nos ensinar para sermos melhores. Sabe aquela frase? Vai fundo, que eu estou fazendo tudo certo, vai dar tudo certo, a viagem é tranquila, o vento é favorável, não há nenhuma tempestade à vista. E de repente, tudo muda. Você está em crise? Você está encontrando seus limites? E há um segundo ponto que eu quero tocar aqui, entre os discípulos de Jesus, naquela posição de Jesus no descanso. Esse incômodo de esperar pela reação de Jesus, enquanto tudo isso está acontecendo, e ele dorme. Ele dorme e a gente está naquela urgência da necessidade. Quem passa por uma tempestade tem pressa, é verdade ou não? Tem. E às vezes Deus está querendo trabalhar com o seu tempo, com a sua forma de reação. Silêncio. Quando você ora por mais amor, por mais graça, e parece que Deus não dá a resposta, como disse, chora nas madrugadas, entra em demanda com Deus, e tudo se agrava, lágrimas secam, não vem o consolo. Põe o Jó aqui do lado, que ele já vai aparecer de novo. Quem lembra de Lázaro aqui? João 11. Um dia de viagem, Jesus estava do local aonde Lázaro morava, em Betânia. Jesus recebe uma mensagem. Lázaro estava doente, Lázaro morreu. Todo mundo fica perplexo, porque sabiam quanto Jesus amava aquela casa. Irmãs, Lázaro e suas irmãs. Jesus recebe aquela notícia e manda para aquele imediato que veio, o servo, para avisá-lo, manda uma outra mensagem. Escuta essa. Jesus, ele não está morto. Ele apenas dorme. Oh, glória. Agora eu quero que você pense um pouco. Falamos agora há pouco como que estava a cabeça dos discípulos. Pensa na cabeça de Marta e Maria.
Nessa condição de ter mandado a notícia, e quando chega, ele fala: encontrei Jesus. Encontrou o que disse o mestre? Que ele não está morto. Oi? Ele não está morto, ele só dorme. Aquilo entra no coração daquela mulher. E estava, tanto é que a resposta que ela tem na decorrência, quando encontra Jesus, ela fala assim: eu sei que ele ressuscitará no último dia. Ela chama aquilo que ela tinha de conhecimento para trazer uma razão de esperança. Mas não era isso que Jesus tinha para ensinar. E olha que interessante. Eu não sabia disso, não sei se alguns irmãos conhecem ou saberiam disso, ou sabem, não é? Jesus foi até a cidade, depois de quantos dias? 4 dias. Na lei judaica, 3 dias significava que ainda o corpo poderia ressuscitar. Jesus tinha, naquela tempestade, nessa família, uma lição para dar. Lembra que eu disse que aquele que crê verá a glória de Deus? Lembra dessa lição? Que aparece em João 11? Se você crê, você verá a glória de Deus. Senhor, uma tempestade sobre essa família. Jesus então aparece no 4º dia para deixar claro de que só Deus poderia ressuscitar a Lázaro. Quem está entendendo aqui, irmãos? Amém. Sabe o que eu estou falando por causa disso? Do quê? Porque a gente tem pressa. Que a gente quer que a tempestade vá embora. Só que aquele que é servo do Senhor, ao passar pela tempestade, Deus tem um fim proveitoso para todas as coisas. Amém. Ele não vai chegar atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Amém. E aquela tempestade que aparentemente poderia destruir uma família na sua fé e na sua esperança, presenciou o maior milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Como você tem lidado com o tempo de passar na tempestade? Pastor, eu quero que passe logo. Se você aprender logo, tudo vai sair bem. Se não, meu irmão, Deus vai te deixar um pouquinho mais. Quantos estão entendendo aqui? Amém. Você deve buscar ao Senhor e ter essa percepção de que um grande milagre pode estar aguardando você depois da tempestade. Aleluia. Jesus nunca chega atrasado para nada. E ele estava ali, foi despertado pelos discípulos. E quando ele é despertado pelos discípulos e viu aquela intensidade da angústia, ele olha para o mar e fala para o mar: acalma-te. E aqui, presta atenção, tem 2 verbos: acalmar e emudecer. Tem coisas que diante que você e eu passamos pela tempestade, nós temos que nos acalmar. Repita comigo: acalmar e emudecer. Emudecer quer dizer ficar calado. Sabedoria. A tempestade nos leva a mudar hábitos, a ter uma grande expectativa diante de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Posso ouvir um amém aqui? Amém. E porque Ele sabe da sua condição. Quando Ele olha para o mar, Ele diz: acalma-te, emudece-te. Ministra isso na vida do seu irmão que está ao seu lado. Diga a ele: acalme, irmão. Emudeça, irmão. Deus está com você. Ele está no seu barco. Ele já está agindo em teu favor. A tempestade já acalmou. Aquele medo vai embora. Oh, glória! Deus não demora. Eu quero que você abra comigo o Salmo 121.
tão conhecido de todos nós. Olha que graça, que bênção. Quando eu falo graça, não é de dar risada, é a graça de Deus. Amém, irmãos? Amém. No Salmo 121, põe lá na tela, por gentileza. Eu quero que você leia comigo esse texto. Meu horário já foi, né? Salmo 121. Vamos lá, juntos comigo. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Aquele que te guarda, aleluia, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! Você chegará a outra margem. Montanha de um lado, montanha do outro, na água, na tempestade. Jesus está no barco, ele diz: eleva os teus olhos para os montes. Que lugar maravilhoso para olhar. Repita comigo: Jesus está no controle. Não desanime. O terceiro ponto que eu quero ir, já vou para o final. Para lidarmos com numa conjuntura entre o desespero e o silêncio. Eu quero ainda reafirmar isso. Porque alguém que dorme parece que não escuta e também não fala. Eu não sei você, mas quando eu estou conversando com alguém e não responde para mim, eu já começo a perguntar e responder. Quando eu vejo, eu estou no monólogo, eu falo: você está entendendo? O negócio é feio. E aqui eu quero dar uma dica de relacionamento. Quando alguém te perguntar algo, responda. Responda. Com muito cuidado e carinho. Responda. Porque é difícil ficar esperando uma resposta quando ela não vem. E nós somos movidos pela fala e pela escuta. Deus nos fez assim, irmão. Então, quando você quer conversar com alguém e o outro não quer, meu Deus, é morte para mim. Você sabe disso, né? E ele sabe, porque ele fala: bem, calma, daqui a pouco a gente conversa. Ou então ele sobe e fala: vou atrás, volto. Aí eu digo: vou esperar mais um pouco. É verdade ou não é? Muitas vezes no relacionamento que temos com o mais próximo, é o que nós encontramos as faltas que precisamos melhorar com o nosso relacionamento. Os discípulos encontraram uma quietude em Jesus. Jesus estava sabendo de tudo, meu irmão. Mas às vezes ele fica calado para ver o que você vai fazer. Qual é a tua reação? Acalma-te. Emudeça. Espere. Mas também você pense. Porque muitas vezes o silêncio mata. E a gente precisa ter sabedoria para responder, para escutar, mas para falar no tempo certo. Quantos estão entendendo aqui? Vai melhorar muito a sua vida, assim como melhorou a minha. Você terá que ter uma convicção de fé para suportar a tempestade. E essa convicção de fé encontrou em Jó. Lembra quando eu falei que ele ia entrar? Encontrou em Jó. Pobre, miserável, nu, sem dinheiro, sem filho, ainda com colegas ali, vamos dizer, que não falavam aquilo que Deus queria que falasse. Uma tempestade sobre Jó. Lembra de Jó? 42 capítulos. Deus começa a falar. No 38. Mas tem uma coisa interessante que a dor nos leva
para encontrar os nossos limites. Que está no versículo, no capítulo 19, quando ele é perguntado e questionado, e Jó responde: bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Tirou tudo dele. Filhos. Sabe quantas vezes Jó pergunta para Deus, porque eu estava falando no contexto de pergunta? Ele pergunta a Jesus, perdão, irmãos, a Deus, 16 vezes: por que, meu Deus, essa tempestade? Ele levanta 34 queixas diante de Deus, e só teve o silêncio de Deus, e Deus deixando a água subir no barco. Havia uma prova ali, havia um fim proveitoso. Deus sabia que Jó precisava desenvolver, e aí é o ponto principal da nossa mensagem, uma convicção de fé inabalável. No meio da tempestade, no epicentro da maior dificuldade, eu vou dizer: eu bem sei que o meu Redentor vive. É um tapa no diabo. É um movimento que vem de dentro do seu coração, que você diz: eu creio. E foi isso que sustentou a vida de Jó. Eu sei que Deus tinha um plano nessa condição tempestiva sobre a vida dele. Ele entende que lá no fundo do seu coração, e Deus sabia disso, ia brotar uma certeza inabalável, no meio de tanta luta, de tanta dor, no meio da tempestade. Eu bem sei, repito o versículo, que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará. Jesus parecia tão distante. Sabe o que Deus queria que Jó fizesse? Ele queria que falasse para Eliú, para Zofar e Abinadab: para de falar essas coisas, para de me atormentar, Deus não vai falhar comigo. Vem a esposa ainda, né? Não é o meu perfil. E diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Como nós precisamos ter sabedoria para falar no meio da tempestade. Meu Deus! Era isso que Deus queria tratar em Jó, uma convicção para dizer: encerre essa conversa, Eliú, Zofar e Abinadab. Eu sei o Deus em que eu creio. Eu tenho dentro de mim o olhar para os montes, porque é de lá que virá o meu socorro. Deus queria essa convicção. Deus queria que Jó o encontrasse no meio da tempestade. Deus queria pegar e falar: Jó, olha para mim. Olha para mim, Jó. Eu jamais te deixarei. Eu jamais vou te abandonar. Amém. Glória a Deus. As marcas que você tem, eu faço tudo de novo, em dobro na sua vida. Amém. E foi isso que aconteceu. Deus restaura Jó. E aí, no meio de tanta dor que ele havia passado, ele fala as frases mais lindas que estão escritas neste livro de Jó. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É a mesma fala que Deus olhou para os discípulos e disse: você acha que eu estou dormindo? Ainda que ele estivesse com olhos fechados, ainda que a condição estivesse forte, como estava fora de controle aparentemente dos braços fortes dos discípulos, ele disse: nas tuas limitações eu entro em cena. Amém. Glória a Deus. Nas tuas limitações eu ajo em teu favor. Amém. Que coisa linda! Qual é o problema que você traz hoje? Qual é a tempestade que você está passando?
Qual é a convicção que você tem no seu espírito? Faz ela brotar. Ao ponto de tomar conta do seu coração. Jesus parecia distante da dificuldade? Que nada, irmãos. Ele estava no barco. É a maneira com que a gente enxerga a dificuldade, que a gente põe limites em Deus. Eu pergunto para você, como você está vendo o seu barco? Como você está vendo a tempestade que você está passando? Fiquemos de pé.